Estamos em mais um encontro do ciclo de encontros e conversas com o tema Corpo Cotidiano, Afetividade, Violência e Liberdade Expressiva. Agradecemos a Galeria Almeida e Dale. Acredito que a oportunidade de debater os projetos, as obras e um sistema de visualidade gerado pela história da arte brasileira é sempre uma oportunidade em que todos ganhamos, né? Então, ter um programa educativo e uma exposição como essa é algo muito precioso. Hoje, bom dia, meu nome é Lohane Mendes, eu não me apresentei. Eu fiz a pesquisa curatorial junto com a curadora Luciara Ribeiro e estou aqui hoje para conversar com Alexandre Araújo Bispo, que é antropólogo, crítico de arte, curador e educador independente. Pesquisa práticas de memória com foco em fotografia amadora, fotografia de família, cultura visual e arquivos pessoais, artes visuais com ênfase em poéticas afro-brasileiras e imaginários urbanos. Ele é curador artístico, entre outras, de exposições do Sesc Bertioga, 70 anos, à beira-mar, Gabinete Clóvis Moura, Negro Imaginário, do Espaço Maquinaria 2008, Vontade de Saber, Erotismo, Espaço dos Sátiros 2008 também. Curador educativo das exposições Onjé, esse nome mesmo? Alimento dos Orixás, no Sesc 2019, Corpo a Corpo, a disputa das imagens da fotografia, a transmissão ao vivo, no Sesc 2019, Bienal na IFES do Brasil, Sesc 2018, Todo Poder ao Povo, Emory Douglas e os Panteras Negras, Sesc 2017. Coautor de vários livros, entre eles Arte, Saberes e Antropologia, de 2021, Arte Contemporânea, 2000-2020, Paulo Nazaré, Meli, 2021, entre outros. E professor eventual em cursos de especialização, cursos de História da Arte, entre outros. É um prazer estar com você hoje. Podemos começar? Sim. Bom, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigado ao convite da colega, da Luciara, ao seu convite, né, Lohane, e ao convite da Maria Cecília, que por acaso tem quase o nome completo da minha sobrinha, de 10 anos de idade. Que o nome da minha sobrinha é Cecília Bispo Lima, e o nome da Cecília aqui é Maria Cecília, mas bom, tem Cecília e tem Lima, então é quase a minha sobrinha pequena ali, de 10 anos e tal. Bom, primeiro assim, agradecer então o convite de vocês e agradecer à galeria, né, que está organizando essa exposição. É sensacional. Uma das perguntas justamente que eu fiz para a Luciara foi: e qual foi o seu impacto em ver tanta coisa do Sidney, né? Porque o Sidney foi alguém que o Sidney é da minha geração, né? O Sidney nasceu, eu acho que ele nasceu em 74. Ele seria um pouco mais novo do que eu nasci em 73. E quando ele morreu em 2017, a gente estava aí num processo de trânsito. A gente tem uma cena de abundância hoje, por exemplo, da temática afro-brasileira, e eu não gosto da categoria afrodescendente. Eu sempre prefiro a categoria afro-brasileira para falar dos artistas afro-brasileiros, porque os artistas afrodescendentes, eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Mas os afro-brasileiros, eles também podem ir para qualquer lugar do mundo, mas eles são deste país, eles falam esta língua. E é preciso que a gente faça uma defesa desse nativismo negro, não é? Como o Milton Santos dizia, eu sou um negro, mas sou um negro do Brasil. Há algumas preocupações que têm a ver com o Brasil. Então, eu defendo muito essa categoria afro-brasileira. Então, naquele momento, ali 2017, e justamente o nome da minha fala hoje é uma fala, digamos assim, revista, não revisionista, e não é requentada essa fala, né? Quer dizer, o nome dessa fala hoje, Corpo Cotidiano, Afetividade, Violência e Liberdade Expressiva, é exatamente o título de um texto que eu escrevi em 2017 por ocasião da morte do Sidney, né? A gente estava muito tocado com a morte do Sidney, que foi muito rápida. Vocês sabem que tem gente que morre de câncer, às vezes leva 2 anos, 10 anos, faz tratamento e morre idoso, inclusive. E
acontece essas coisas de pessoas em um mês morrerem. Eu acho que o caso do Sidney foi uma coisa muito agressiva, em 3 meses já tinha morrido. E é muito interessante porque a gente tem trabalhos aqui na exposição, o que eu comento, inclusive, talvez nesse texto, não lembro, que é um texto muito curto, de 7.000 caracteres, que a Contemporary End, essa revista, que eu acho que a Luciara também já contribuiu com eles e tal, não sei se é a Lohane, que é uma revista sediada na Alemanha, mas que cobre a afrodiáspora, né? Então tem uma base aqui na América Latina, tem uma outra na África, mas o financiamento é do imperialismo alemão, né? E daí eles me encomendaram um texto justamente para comentar do Sidney, porque essa morte era muito impactante. E lá atrás a gente não tinha uma cena abundante como a gente tem hoje, não é? Eu estou falando isso, gente, porque eu estou muito ciente do papel documental que a gente cumpre em dar um depoimento, não é? É por isso que eu estou recuperando aqui um pouco de coisas. E quando eu fui convidado, pensei várias questões, enfim, depois eu pensei assim, não, eu vou voltar a esse texto que eu escrevi em 2017, facilmente vocês encontram na internet, e vou comentar um pouco o que naquele momento, pelos trabalhos que eu conhecia do Sidney, e eram poucos, né, porque a gente tinha tido uma exposição em 2015 do prêmio pela Fundação Palmares, que foi a exposição que o Claudinei Roberto organizou no Museu Afro-Brasil, uma exposição chamada O Banzo, o Amor e a Cozinha da Casa. Quer dizer, ali o Claudinei já consegue rastrear uma série de temas que aparecem na obra do Sidney, como, por exemplo, os estados de ânimo de um homem negro, estado de ânimo que, inclusive, é bastante universalizado, não é só uma coisa do homem negro. Evidentemente, o Sidney, ele junta esse problema da experiência, da expressão artística com a experiência social. A experiência social dele é muito importante, né? E ele traz isso para a sua expressão artística, né? E então tem um trabalho dele que está aqui na exposição, aqui embaixo, que é justamente essa autodescrição, uma coisa meio Frida Kahlo, do organismo por dentro, essa coisa de se ver por dentro. Porque uma coisa é a gente ter um inchaço na pele, não é? Um problema de pele que se evidencia. Uma outra coisa é esse organismo, essa parte interna da gente que a gente não consegue perscrutar, porque a gente não consegue ver, porque a gente não tem o olho clínico para ver, não é? O olho clínico que o Foucault dizia, então, que era o olho da história do nascimento da clínica, né? O médico tinha capacidade de ver coisas que a gente não via. Hoje a gente vê muito mais coisas junto com os médicos, mas os médicos continuam tendo um atributo muito especial de conseguir ver coisas que a gente não vê. E o Sidney se vê, e o Sidney se vê de vários ângulos. Então, ele se vê por dentro, ele se vê por fora, não é? E o nome desse texto, Corpo Cotidiano, justamente um corpo do dia a dia. O que você faz com esse corpo no dia a dia, como homem negro, para além dos relatos de interdições e barreiras espaciais, por exemplo, ou barreiras de circulação? O Sidney, ele complexifica de tal maneira que talvez aquela frase, que inclusive ele gostava muito, eu que apresentei para ele, aquela frase do Rampatebá, do historiador, que eu não me engano, eu não sei se o Rampatebá é do Mali, eu sempre esqueço, tal. Mas enfim, que o Rampatebá diz o seguinte: a pessoa da pessoa são inúmeras na pessoa. O Sidney evocaria essa dimensão, não é? Então, o que me interessava aqui nesse texto rememorativo da presença dessa figura no mundo, né? Era justamente dizer que com esse corpo cotidiano dele, e cotidiano por quê? Porque a gente vê, por exemplo, o Sidney, numa das obras que está aqui embaixo, dá um lugar muito nobre para um banheiro, que é normalmente um espaço bastante interditado, é um espaço que não tem tantas representações dentro do universo da arte, se não mais na arte contemporânea, propriamente dito, desse espaço da casa que é um espaço cheio de perigos, né? O banheiro, ele é um lugar
que ele está no limite entre a sujeira e a limpeza, entre a infecção e a pureza, né? O banheiro é um problema quase de pureza e perigo, diria a Mary Douglas, antropóloga, no seu livro famoso Pureza e Perigo. E daí o banheiro ali, o que é aquele banheiro? Aquele banheiro é uma joia, né? Uma coisa muito curiosa. O que é aquele chinelo? O chinelo é uma joia, não é? Uma coisa completamente cotidiana. Então, quando eu escrevi o texto, e eu o conhecia, era meu amigo e tal, então eu escrevi muito também informado por essa ideia e, evidentemente, interessado numa discussão sobre cotidiano, numa discussão sobre a vida diária de cada um de nós, né? Porque o que o Sidney está nos dizendo ali, que é uma coisa que o Foucault diz nos Cuidados de Si, né? Na História da Sexualidade, volume 2, é justamente os cuidados de si. Como é que a gente incute uma ideia de que a gente é a gente mesmo? Não é? De que a gente corresponde ao nosso nome, de que a gente deve cuidar do nosso próprio corpo, de que a gente deve cuidar do self, de que a gente deve fomentar quem a gente é, não é? Como é que a gente estabelece esse espaço que é indivisível, que é só nosso? Espaço que não é um espaço circundante, senão o próprio corpo, né? Há toda uma discussão aí sobre o próprio corpo como lugar de memória, né? Então, num outro aspecto, né, o que me interessava também nesse corpo cotidiano, 2 pontos, afetividade, é justamente como o Sidney consegue apresentar, se não soluções, que eu acho que ele não apresenta soluções, mas ele apresenta uma reflexão, por exemplo, sobre as relações afetivas, ele casado com uma mulher branca, né? Bom, as mulheres negras bem sabem falar sobre isso, né? O problema que se coloca no campo das afetividades negras e de um país multirracial, um país que elaborou um discurso de acomodação, né? Um país muito da mestiçagem, né? Também o Sidney era um homem casado com uma mulher branca, como muitos homens negros. Há mulheres negras que falam, inclusive, que os homens negros odeiam as mulheres negras, não é? E daí o Sidney trazia alguns desses conflitos, talvez não conflitos no plano das relações raciais, propriamente dito, o fato da esposa ser branca e ele ser um homem negro, mas conflitos que se universalizavam em alguns momentos. Portanto, os dramas de um casal, eles são dramas de um casal, não é? Porque são pessoas se relacionando afetivamente, e que nem sempre ele dava ali um peso dizendo que este drama podia ser um drama, um conflito negro-branco, não é? Um conflito dessa ordem, né? Um outro aspecto que me intriga muito no trabalho dele é, bom, as relações humanas, elas têm muitos conflitos mesmo. E a relação matrimonial, ela é muito específica porque ela é muito perto, né? E o Caetano Veloso dizia, né? De perto ninguém é normal, né? E o Sidney, por exemplo, apresenta alguns trabalhos para a gente, como aquela ideia Tem um trabalho dele que eu acho que não está aqui na exposição, que é o sangue escorrendo. Seguramente não está, né? Mas você conhece esse trabalho, né, Luciara? Que é o sangue escorrendo, aquele sangue parou de escorrer e tem um prego nele. Todas as vezes que eu olho esse trabalho, eu acho ele muito perturbador como metáfora do trauma, da dor, é que na realidade o sangue parou de escorrer, não tem mais volume de sangue escorrendo. O sangue já está retido, mas ele segue produzindo dor, não é? O prego segue produzindo sangue. É como se a gente falasse em termos de economia, a gente ouve o governo falar assim, agora vamos aumentar um programa social. É mentira, porque você não tem dinheiro novo entrando. Na verdade, você já tinha uma política pública de distribuição de renda, que ela não se alterou, não tem dinheiro novo sendo distribuído, e como não tem dinheiro novo, na verdade é a mesma coisa.
que está acontecendo. Era o mesmo dinheiro que já estava reservado para circular de uma determinada maneira. Então, aquele sangue, ele parou de escorrer. Ele não vai crescer de volume, mas ele não para de produzir dor. Então, quer dizer, aquela quantidade de sangue e o prego ali produzindo dor eternamente. Num outro trabalho dele, são 2 corações juntos que eles ficam retroalimentando uma dor também. Porque no caso do prego e do sangue, o prego alimenta o sangue, né? E o sangue fica alimentando o prego. Então é uma espécie de equação sem saída. Acho que o Sidney tem alguns trabalhos desse tipo, né? Aquele trabalho que está ali embaixo, que é uma estrutura óssea, mais a panela de pressão, é uma situação que você não consegue ter saída assim. Aquilo vai produzir um acidente dramático, né? E quem já teve algum tipo de contato com a panela de pressão explodindo sabe disso. É muito perigoso, porque quando ela explode, e isso aconteceu uma vez na minha casa, quando eu era moleque e tal, não matou ninguém nem nada, mas a panela, assim, espalhou a carne que estava lá sendo cozinhada pela casa, né? Foi parar tudo nas paredes, sabe? Virou um negócio meio Jackson Pollock de carne, sabe? Uma coisa bem esquisita tal. E daí eu fico pensando justamente um outro tema que aparece na obra do Sidney que me interessa, né? O problema da violência. Vejam, o Sidney vai tratar de violências históricas no Brasil, não é? Então, o tigre, não é? O homem que, dentro da sociedade colonial escravista, carregava excrementos de todas as classes sociais, não é? Quer dizer, o sistema sanitário no século XIX até a boca do século XX em São Paulo e no Brasil inteiro, mas eu estou falando do caso de São Paulo que eu estudo mais de perto, era esse. Você fazia ali produzia ali os seus dejetos e você jogava aquilo pela janela. É um outro mundo sanitário, não é? Um outro mundo sanitário. O Sidney captura essa figura porque se o escravo ele era uma figura que organizava toda a vida dessa sociedade, porque tudo era feito por essa pessoa que foi escravizada, por esse sistema, quer dizer, se fazia de tudo, absolutamente de tudo, desde carregar uma mala que não tinha peso nenhum, até limpar todas as casas, cuidar das crianças, o problema da maternidade transferida, né? Tudo era feito, então, por essas pessoas, por essa população. O Sidney olha para esse sistema. Vejam que interessante. O caso do tigre, que carrega, então, a privada na cabeça, ali é o tigre. Mas o Sidney mostra o banheiro também para a gente, não é? O banheiro limpo. O banheiro, é quase um banheiro das 1001 Noites, né? Esse banheiro, né? Um banheiro dourado, né? É um banheiro da própria fantasia de limpeza absoluta, mas não é só de limpeza. Então, eu tenho a impressão que a gente tem vários caminhos para entrar na obra do artista, porque ela é muito multifacetada. E ele abordou de muitas maneiras, às vezes, o mesmo tema. Por exemplo, o problema da limpeza e da sujeira. Ele abordou de diferentes ângulos, né? E a última parte desse título é liberdade expressiva. E eu acho que essa exposição reforça isso. Eu vi, por exemplo, trabalhos... Bom, qual foi a pergunta que eu fiz para a Luciara? E quando você viu o conjunto, qual foi o seu impacto? Alexandre, não sabia nem por onde começar, não dava tempo e tudo mais, tinha que escolher coisas. E disso tudo, olha, imagina, de uma quantidade enorme, de um arsenal de coisas, porque o Sidney era um professor de escola pública. Em 2017, quando ele morre, é que o trabalho dele vinha ganhando maior visibilidade, especialmente a partir de 2014, com a exposição da Lilia Schwartz, né? Histórias Mestiças e tal. Ali tem uma série de problemas nessa exposição, porque é uma exposição que é muito característico das elites encomendarem narrativas, não é? Fica aí um alerta para a gente, para também não ficar dócil, ficar só produzindo narrativa que as elites encomendam, não é? Porque, de fato, tem milhões de pessoas passando fome no Brasil. Milhões de pessoas passando fome no Brasil, e disso a gente não pode
não se indignar com isso. A gente não pode ficar dócil a ponto de achar que porque eu estou bem, porque eu estou produzindo essas e essas coisas e tal, está tudo ótimo, não é? Não, de conjunto o Brasil está pior. Está muito pior. O Brasil voltou para antes da CLT, portanto, a gente foi antes de 1943. A gente perdeu direitos trabalhistas. Então, quando eu vejo o nível de liberdade expressiva do Sidney, realmente me causa um impacto. Porque imagina um artista com tantas urgências, professor de escola pública, trabalhando horas, não é? Na periferia. Uma produção que começa a se projetar, ter mais reconhecimento. E desde o início da carreira dele, ele nunca abriu mão, por exemplo, do diálogo com as vanguardas. O Sidney era alguém muito situado na tradição da história da arte, né? Então, a gente não pode olhar esse artista como, por exemplo, nossa, o Sidney era alguém colonizado porque gostava muito de arte europeia. Não. Não era. Não é? O Sidney tinha um tipo de imaginação que passava radicalmente pelo diálogo com o campo específico das artes como campo de conhecimento. Para o Sidney, um desenho permite conhecer o mundo. Não por acaso, uma das coisas que o Claudinei vai falar no Amor, no Banzo, na Cozinha da Casa, é justamente que o Sidney ele vai tratar o país como um viajante em diferentes momentos. Por que ele quer a aquarela, né? Porque ele está fazendo uma espécie de descrição de viagem, um relato de viagem pelo país. Ele, para nós antropólogos, é como se ele tivesse, aquele texto do Ralph Foster, o artista como antropólogo, é como se ele tivesse se colocando como antropólogo. Ele está efetivamente estranhando essa sociedade, mas não é só a sociedade, ele está estranhando o próprio matrimônio, veja, o próprio matrimônio. O Sidney age antropologicamente em relação a si, estranhando o próprio corpo, não é? Então, nesse último segmento do título, a ideia era de liberdade expressiva. Aí o Sidney dialoga de uma maneira muito bonita, e daí a gente deve agradecer às vanguardas do século XX, não é? Agradecer no sentido positivo, especialmente não demolindo o nosso país o tempo todo, porque demolir o nosso próprio país só serve para um outro país tomar conta, só para isso, ficar demolindo o tempo todo a história do país. Eu acho que ele não era nesse sentido, ele não ia nesse sentido. Ele ia num sentido muito mais construtor, de também dar saídas. Aí a produção dele de diálogo com o surrealismo é uma produção muito impressionante, porque ela está muito livre de qualquer amarra, ele dá vazão a uma imaginação crítica, a uma estranheza diante de objetos, o objeto como a colher, a escova de dente, o chinelo, coisas muito bobas, não é? E ele dá um valor, ele dá vazão a isso, e ele constrói um mundo completamente surreal. Então ele tem um diálogo com as vanguardas, ele tem um diálogo com a tradição figurativa da história da arte, ele tem um diálogo com tradições técnicas, né? O Sidney pintava a óleo, o Sidney também pintava em acrílica, o Sidney também desenhava muito, o Sidney usava o desenho como plano para as pinturas, não é? E eu acho que ali, inspirado ali pelo surrealismo, o Sidney deu um salto também de liberdade total. Eu fico até pensando, se o Sidney tivesse aqui 5 anos depois, como o Sidney estaria num embate com essa tentativa cada vez maior de controle das poéticas negras, para que elas sejam poéticas críticas dóceis também, não é? Para que elas atendam exatamente aquilo que agora alguns grupos querem mostrar, não é? Enfim, também não quero... fiz essa introdução aqui, Lohane, mas eu acho que a gente pode dialogar, né? Sim. Eu fiz algumas anotações enquanto você fazia sua fala, e eu gostei muito quando você falou do acervo como um arsenal. Eu gosto muito dessa linguagem e
teve um desfile de escola de samba no ano passado, no Carnaval do Rio de Janeiro, da Beija-Flor de Nilópolis, que usou o termo arte negra contra-ataca. E chamou uma série de artistas negros para desfilar, e pensando assim, como que através da arte também a gente tem uma possibilidade, através de uma poética, de mexer em assuntos e imagens de controle, imagens muito incômodas. E fiquei pensando também, quando você disse que o Sidney dialogava com essa tradição branco-ocidental das artes, né? Como essa arte ocidental também faz parte do nosso passado, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma agência poética negra contemporânea que quer se distanciar ou questionar isso, que eu acho também muito importante, como que o Sidney ele conseguiu, de alguma maneira, seja pela utilização da aquarela, a linguagem dos viajantes, conjurar uma propriedade e uma chave de entrada também. Porque nas nossas pesquisas a gente percebeu que o Sidney produzia ouvindo muitas músicas, majoritariamente de artistas negros, e ele também ouvia e cantava vissungos enquanto produzia. Então é interessante lidar com essa tradição branco-europeia muito forte nas artes, algo que a gente sabe que tem um viés colonizatório, da colonialidade, uma reiteração de um controle do imaginário, de como se pode retratar, o que deve ser retratado e como as maneiras, né? Mas como que ele faz uma dobra disso, assim. Eu acho que a gente consegue ver na exposição um pouco dessa... de conjurar de uma maneira diferente, né? Um olhar muito próprio dele. Sim, é interessante você citar a coisa do carnaval, né? Porque o carnaval, a gente vê assim o quanto o que a gente produz enquanto artes visuais não tem aquele impacto, né? E jamais terá aquele impacto, porque aquilo é uma outra coisa, né? O carnaval, aquela fala do Glauber Rocha sobre o candomblé que o Ayrton Heráclito inclusive reproduz, né? Que o candomblé seria uma ópera americana, né? O carnaval está nesse campo também, né? Então é aquela coisa, aqueles fenômenos de massa que a gente sabe que a produção artística, a produção plástica especialmente, poucas vezes ela consegue atingir esse impacto. E isso me permite falar de uma coisa, quando você fala da singularidade dele. Ele foi um artista, eu comento isso nesse texto, ele foi um artista que foi sendo mais conhecido, né? Por muito mais gente, não é? Ele emprestou imagens para muitas, no sentido de emprestar imagens, não que as pessoas pediram para ele propriamente a imagem, mas no sentido de conseguir criar um repertório visual tão próprio, uma gramática tão dele, que, por exemplo, tem um programa chamado Gargalheira, que entrevista curadores, artistas negros e tal, né? Esse Gargalheira, qual que é a imagem que está lá na capa do Gargalheira? É justamente um trabalho do Sidney que fala sobre o problema da comunicação, né? O problema da capacidade de... Porque é desafiador, não é? E agora você dizer... Quer dizer, o problema da comunicação, não é? A coisa da comunicação humana é uma grande questão para a gente pensar. E ele coloca esse problema. Por exemplo, essa colher deveria... Bom, ela é colher, né? Então a colher, ela serve para você pegar uma quantidade de comida especificamente e colocar na sua boca. Essa você conseguiria colocar na boca, mas ao tirar da boca você poderia ser acidentado, não é? Então tem uma coisa também no trabalho dele que eu estou pensando. Esse domínio técnico, né? O Sidney era alguém muito primoroso, de fato, a coisa do desenho como plano para pintura, a gente vê isso, né? Por exemplo, no primeiro segmento da exposição, a Luciara estava me dizendo que há essa discussão sobre a comunicação, não é? Inclusive naquela série, por exemplo, que está na parede frontal de quem desce aqui a escada, tal, né? Então o ouvido, né? Esse jogo, né? O ouvido, a boca, essa parcialização do corpo, o problema dos compartimentos, o corpo para dentro, o corpo para fora, capacidades de diálogo, impossibilidades de diálogo, não é? O chinelo impar,
ele é o diálogo entre os pés, não é? E a viagem é feita enquanto os pés caminham. O pé conhece o mundo, né? A gente sabe, por exemplo, o papel que os pés descobertos cumprem dentro de diferentes tradições afrodiaspóricas, né? Por exemplo, então você vai numa festa de pombagira, nossa, a pombagira está exuberante de bem vestida, no cetim, na seda, no brilho. E daí você olha para o pé, ela está descalça, né? Então não há a possibilidade do chinelo, né? Jamais, né? Não há a possibilidade de calçar, não é? E quer dizer, me atrai muito, eu acho, teria que pensar como ele veria isso hoje, porque eu acho que para nós todos, assim, quer dizer, pensar o problema da tradição ocidental, de como a gente foi formado, do que a gente aproveita disso, não é? Não só no que a gente fica sofrendo, né? Sofrendo com as coisas, né? Sofrendo porque basicamente a gente tem acesso a uma teoria ocidentalizada de mundo, não é? Sim, porque se produz mais livros, sim, porque se produz mais coisas. A Patrícia Hill Collins, por exemplo, criou a noção de imagem de controle. Mas, gente, o nome é imagem de controle, mas essa noção ela é mais antiga. Estereótipo, por exemplo, é uma imagem de controle. Estereótipo. Então, eu fico pensando aqui na Bell Hooks, né, quando a Bell Hooks, naquele livro dela, Ensinando a Transgredir, ela fala, e para mim foi muito importante saber disso. Estou falando isso porque eu acho que o Sidney não sofre com o conhecimento que ele tem de tradição ocidental. Não é sofrimento para ele. Ele domina a aquarela e ele gosta de aquarela. Ele domina o desenho e ele gosta de desenho. Ele pinta e ele gosta de pintar. Ele gosta dos papéis importados. Pode ser o papel importado do Japão, pode ser o papel importado da Europa. Pode ser o papel arroz japonês, pode ser o papel fabriano, ou sei lá, papéis muito mais sofisticados que eu nem conheço. Mas eu acho que ele não sofre com isso. Não é um sofrimento para ele. Eu lembro justamente desse texto da Bell Hooks, do Ensinando a Transgredir, tem um texto dela que eu acho que é um texto sobre teoria, né? Em que ela desenvolve uma ideia, e para mim foi muito importante, de que a teoria para ela, na verdade, ela ia nos debates com o movimento negro e ela se viu o tempo todo constrangida a não poder produzir maiores abstrações, não poder pensar. Ela tinha que panfletar o tempo todo. E daí ela diz o seguinte, não, mas é preciso que a gente não está perdendo tempo discutindo, por exemplo, conceitos. Não se está perdendo tempo com isso. Porque ela fala assim, é falso separar teoria de prática. Isso é falso. A gente achar que teoria é uma coisa e prática é outra, não é? E daí ela fala o quanto, quando ela aprendeu a lidar com a teoria vai servindo de abrigo também. A teoria também serve para acolher. A teoria deve nos comover. Então, acho que tem coisa, e por isso que eu estou falando, eu acho que tem uma parte onde o Sidney não sofre, que é essa. Ele gosta de vários artistas desse alto-ocidente, ele gosta. Por que ele chega nesse nível de coisa surreal? Porque ele tem referências nesses artistas, ele gosta, e para ele não é um problema. Ele sabe aproveitar disso. Então ele não fica sofrendo com aquilo. Eu acho que tem coisas mais urgentes para ele. Tem esse organismo que pode ter algum problema e isso produz um sofrimento. A filha crescendo, isso pode produzir um sofrimento. Ele ser um homem negro dentro de uma escola pública, com pouca infraestrutura. Tem aquele trabalho dele lindo, que é um trabalho que ele tá dando aula, né? Tem a lousa, imagino que algumas pessoas aqui lembrem, tal. Tem a lousa, ele está dando aula, e é uma situação melancólica. Porque a gente sabe, por exemplo, como... E daí os autores ocidentais são fundamentais para a gente pensar algumas coisas. Por exemplo, na sociologia do Pierre Bourdieu, a educação é muito fundamental, não é? Mas, gente, a Coreia, a China, o Japão, só está onde está porque o investimento é pesado em educação. É só num país que odeia a sua própria população que permite, isso é muito vergonhoso,
que escolas particulares ataquem o sistema público 24 horas por dia. 24 horas por dia, falando que é um lixo. Falando que é um lixo. Não é uma merda, isso daqui é uma merda, isso daqui não vale. Sabe, vire as costas, não vale. Não devia existir, não é? Mas escolas muito boas são pouquíssimas. Elas são bem elitizadas. E tem escolas públicas muito boas, mas elas não têm nem o direito de ser boas, porque tem um ataque também à soberania da educação pública. Então, quando o Sidney pinta aquela cena, nossa, é tão melancólica, né? Nossa, imagina o Sidney podendo ver essa exposição, né? Uma exposição dessas dimensões, com uma variedade de assuntos, porque esse artista, a coisa do arsenal, é que ele deixou uma quantidade de coisa que você fica pensando assim, nossa, mas como que o Sidney conseguia o recurso? Nossa, como ele conseguia? Porque o Sidney, ele, de fato, para ele, o que ele produziu o fazia conhecer melhor o mundo, as relações e as pessoas. Então, o quanto esse artista investiu, né? O quanto ele investiu com dinheiro próprio, né? Com dinheiro próprio. Porque eu lembrei também de uma outra coisa, que é o seguinte, ele pôs recurso nisso. E tem uma discussão dentro do trabalho do Sidney, que eu acho que se faz pouco, e em função da quantidade de coisa que ele deixou para a gente um arsenal de coisas, realmente um espólio, não é? Um artista pobre que deixou um conjunto enorme de produção artística, de objetos, de cultura material. E tem um aspecto do trabalho do Sidney que eu acho que pouco discutido e que me interessa muito, que é a cultura material dentro do trabalho. Só aqui a gente está vendo 3 peças, e aqui mais, né? As facas, né? A cultura material, aqui de novo, a bota, não é? A fitinha ali, o cabide, não é? Então, é isso, quer dizer que... E eu falo arsenal também, né, Lohane, porque eu trabalho com arquivo, né? E eu trabalhei com um arquivo enorme no doutorado de uma mulher pobre que não teve casa própria ao longo da vida e que acumulou ao longo da vida, a partir dos anos 40, um conjunto documental que tem 19 mil itens e que hoje em dia é o maior arquivo pessoal guardado no Museu Paulista, que eu fiz a doação e tal. E quando eu vejo o tamanho dessa exposição, a quantidade de coisas que ele produziu, porque aquele livro de artista, por exemplo, eu adoro a poética dos livros de artista, gosto muito, mas esse livro de artista que está ali, esse livro de artista, o outro com a moeda, esses 2 que eu vi muito rápido, eles são sensacionais, eles são uma enorme contribuição para o debate sobre livros de artista. Sim. Não é? Muito, muito. O Sidney, a Luciara fala do Sidney como um ancestral, e eu concordo muito, assim, e alguém que a gente pode olhar para ele, né? Para pensar o que tem sido produzido hoje por artistas negros. Eu fiquei pensando, você estava dizendo de falar de um texto, estou vendo as minhas anotações, sobre um texto rememorativo da presença do Sidney no mundo. Ele tem uma continuidade, né, que ultrapassa os limites do corpo presente da vida, é uma projeção de vida através das obras. Eu não conheci Sidney em vida, eu conheci a memória do Sidney, e o que eu recebi dessa memória foi um acolhimento para as minhas próprias questões enquanto pesquisadora negra. E olhando esse trabalho, esse arsenal, e como essa exposição mesmo é uma amostra da diversidade da produção do Sidney, eu fico pensando assim, que a gente pode olhar para ele para pensar o que pode um artista negro. Se a gente percebe, né, o interesse atual do mercado, do sistema de arte, na produção da Agência Poética Negra Contemporânea, como o Sidney já nos indica
caminhos, né, entre as experimentações. Um método, ele produzia sistematicamente os cadernos dele de estudos, são muito diversos. E eu fiquei pensando também quando você disse, né, dessas encomendas, o que se espera que o artista negro produza, de uma outra artista, a Juliana dos Santos, que ela fazia performance, e ela sempre colocava a questão do corpo da mulher negra, e ela olha de uma maneira desconfiada para esse interesse, e ela começa a falar assim, não, eu quero falar de outra coisa, eu quero falar do azul. E aí ela começa a produzir uma arte abstrata, a partir de uma planta, de um pigmento que vai sumindo, aderindo ao papel, pensando na matéria, na fatura daquela pintura que é quase uma aquarela, mas acontece com acaso, com outro agente. Então, eu fiquei pensando muito nisso, te ouvindo, né, assim, sobre como a gente tem que ter talvez um cuidado ou uma estratégia, ou esses incômodos que o Sidney trazia, onde ele ia com muita tranquilidade também lidando com um sistema de arte, né, seja pela história da arte branco-ocidental, seja pela presença dele constante ainda em vida em exposições e circulando pelo circuito, assim dizendo. Muito boa essa sua reflexão. E me permite comentar um pouco sobre, justamente, eu imagino que vocês conheçam a revista Menelik e tal, né? Inclusive a Renata Bittencourt, que acabou de chegar, a gente produziu, por exemplo, essa revista aqui num momento, porque a gente está num momento outro das trajetórias de artistas negros e das trajetórias de críticos, da trajetória de produção, da trajetória de escuta e diálogo, portanto, de comunicação. E naquele momento, quando teve a exposição Territórios, Artistas Afrodescendentes, o termo afrodescendente eu disse para vocês que eu não gosto, eu gosto de afro-brasileiro. Aqui nós somos negros do Brasil, nós somos deste país. Então não dá para nos tratar como soltos no mundo, não. Nós somos deste território. E foi justamente esse que foi tão negado ao longo do tempo. Não, vocês são africanos. Lógico, eu estou falando aqui como um homem negro de pele clara. É toda essa problemática que a gente tem no Brasil, né? Então, homem negro de pele clara, homem não tão branco, não é? Homem branco em diferentes situações, homem negro perto dos brancos retintos, não é? Essa coisa confusa tal. E quando teve a exposição Territórios, Artistas Afrodescendentes no acervo da Pinacoteca, que foi uma exposição muito importante para a gente entender a mudança de parâmetro. Vejam, é uma instituição pública a Pinacoteca. Gente, tem um Museu Afro que é incontornável, não é? Incontornável. Especialmente porque o Ancestral acabou de fazer a sua passagem e tal, né? É incontornável o Museu Afro, né? Quer dizer, essa história da arte afro-brasileira não foi inventada nem com histórias mestiças, nem com histórias afro-atlânticas. Houve muita batalha para as pessoas chegarem aqui, inclusive batalhas que eu e Renata travamos, muito difíceis, que se a galera soubesse, não admitiria certas humilhações, certos constrangimentos. Hoje não admitiria. E daí, em 2016, teve essa exposição e a gente produziu um número especial da revista Menelik e tal. E por que eu estou dizendo isso? Porque também para produzir aquilo precisa de muita articulação mais silenciosa, que um monte de gente não vê e que a gente não documenta. Por isso também esse sentido, eu acho, um pouco de falar do Sidney e tentar dar um depoimento, né, para que a gente lembre também disso. Porque exposições muito grandes e muito bem financiadas, elas engolem facilmente uma luta mais cotidiana por espaço, não é? Por espaço, por produção de coisas, produção de sentido. E daí, naquele momento, a Renata, muito próxima, a Renata Bittencourt, muito próxima do Tadeu, mas a Renata Felinto também, enfim, articulou uma coisa e depois da exposição a gente fez um seminário, na verdade durante a exposição, e a gente publicou esse número da revista. Por que eu trouxe para mostrar para vocês? Porque ali eu escrevi um texto chamado Afro, mas Brasileiros, Memória, Narrativa Histórica e Arte Contemporânea. E eu leio o trabalho do Sidney, do Jaime Laureano e da Rosana Paulino,
na chave da teoria da memória. Quer dizer, então, quando eu falo arsenal, tem a ver com isso, né? Quer dizer, e por que me causa tanto impacto ver tanto trabalho? E saber que tem muito mais, que tem um arsenal. É que, de alguma maneira, eu acho que afirma uma certa teoria da memória que me interessa, que é a ideia da memória como caixa mnemônica, né? A mnemotécnica, os modos de lembrar. Então, eu tenho a caixa, eu tenho muita coisa dentro, e eu vou retirando para lembrar, justamente, né? E é interessante quando você começa a falar, você fala, a gente lembra do Sidney, o Sidney se ancestralizou. Vocês sabem que é assim, do ponto de vista, por exemplo, de várias culturas africanas, que isso está muito presente dentro dos cultos afro-brasileiros, né? Mas em África Central, por exemplo, você só se ancestraliza se você cotidianamente constrói a sua ancestralidade. Você não vira ancestral assim de bobeira. Escolheu você como ancestral. Isso é o capital que faz. Escolhe algumas pessoas e dizem, ó, esse daqui é mais respeitável do que o outro. Não. Makota Valdina, a Mameto do Candomblé Angola, se ancestralizou no cotidiano, construiu a sua ancestralidade. Não é? Então não existe ancestralidade sem construção cotidiana para se fazer lembrar. E nesse sentido, lógico que o caso do Sidney é tipo o Mário de Andrade. Né? O Mário de Andrade construiu a sua ancestralidade e o Mário de Andrade, podemos discordar, enfim, mas o Mário de Andrade é um ancestral para nós que trabalhamos com gestão de cultura. Não é? O respeito do Mário de Andrade pelos colecionismos, o respeito do Mário de Andrade pelo desenvolvimento da cidade, o respeito por uma perspectiva de patrimônio, por educação, enfim, desafiadora. Então, quando eu vejo essa quantidade de coisa que está aqui, e eu falo coisa no sentido da cultura material, o trabalho de arte, ele é algo muito especial, efetivamente, mas o trabalho de arte, ele é uma coisa no mundo, né? Mesmo com Bitcoin, mesmo com arte mais virtualizada, enfim, ele é uma coisa no mundo. O trabalho de arte é cultura material. Então, naquele momento eu escrevi esse texto e pensei o Sidney como alguém que mexe numa caixa da memória. Ele tinha a caixa dele da memória. E dali ele ia tirando as coisas. Tem um trabalho dele, que eu imagino que também não está aqui, mas seguramente alguns de vocês conhecem, que é o Sidney sentado em cima de uma pilha de livros de história da arte. Então, de novo, aquela ideia de que assim, o Sidney, conhecendo o Sidney, vendo os trabalhos, acho que o Sidney, de fato, assim, tinha aquele peso, porque acho que o Sidney gostaria também de cotejar o corpo dele com a tradição, porque o Sidney também tinha disso, né? Isso é uma coisa assim, de conhecer a tradição, de conhecer esses fazeres artísticos e de artistas que ele gostava. E daí tem uma coisa muito bonita da arte que é assim, tem coisa que eu vejo assim do Clóvis Graciano que eu acho lindo, do Guignard que eu acho lindo, da Eva Hesse que é muito bonito, do Kerry James Marshall, que eu conheci justamente num curso que eu fiz com a Renata Bittencourt, aqueles vários artistas negros, que é bonito, e é bonito, e é agradável, e é legal, é bom poder estar perto dessas coisas, é bom poder ver o Alfredo Volpi de perto, assim, porque a gente sabe que no museu tem uma distância, aqui parece uma casa, tal, então tem uma coisa mais agradável e tal, então eu acho que é isso, assim, eu acho que ele jogava os sofrimentos dele para outros lugares. E eu acho que o Sidney, se o Sidney estivesse vivo, eu acho que o Sidney seria um crítico da docilidade identitária. De atender tão bem, porque, nossa, tá um esquema, assim, para atender muito bem ao que certas instituições querem, o controle da fala, falar certo, tem que falar assim, tem que falar dessa maneira, tal. Eu acho que ele seria um cara menos dócil, sabe? Eu acho que ele seria mais crítico desse processo de docilização do mercado. Porque, gente, a gente tem um mercado aí de arte cada vez mais poderoso, mas a gente sabe que para esse mercado ser mais poderoso, especialmente no mundo que a gente está atualmente, mas no nosso país, muita gente precisa passar fome. Para ele ser bem poderoso, para ter
várias feiras de arte várias vezes por ano, é porque você precisa pôr o capital em algum lugar, na realidade. Porque como está muito concentrado, você tem que colocar em algum lugar. Te ouvi falando, né, dessa docilidade identitária e também falando do Sidney lidando com a tradição branco-ocidental das artes. Eu lembrei do Itã das Três Cabaças de Exu, que são oferecidas 2 cabaças para Exu, uma com conteúdo muito bom, outra com conteúdo... Eu estou matando o Itã, tem esse Itã mais bem contado, viu, gente? Eu não sou boa de contar história. Então, assim, pedindo licença aqui. E aí oferecem, né, essa cabaça com conteúdo bom, uma segunda cabaça com conteúdo ruim, ou um conteúdo muito diferente, e é pedido que Exu escolha uma das 2. E ele vê uma terceira cabaça caída, vazia, e ele deposita esses 2 conteúdos nessa terceira cabaça, mistura e joga no mundo. E é por isso que nem tudo é só ruim ou bom, as coisas são sempre nesse limiar, porque ao mesmo tempo que esse interesse, né, do mercado por uma pintura, principalmente pintura de artistas negros, e vou me permitir falar especificamente de artistas negros, tem sido muito intensa, e é bom porque as pessoas estão conseguindo se sustentar, se manter a arte como um trabalho, né? Ao mesmo tempo que é importante, a gente consegue ver, eu estava na Arte Rio até ontem, e a gente consegue ver uma produção muito mais diversa, um cenário de galerias com interesse muito mais diverso. Ao mesmo tempo, se espera que a arte afro-brasileira, ou parece que a sensação que eu tenho é que a arte brasileira, ela, apesar de ser uma categoria política, ela tem se mostrado cada vez mais como um tema, que não basta só o artista ser negro, ele tem que apresentar uma imagem, e aí a gente pode pensar num regime racializado de representação, que Stuart Hall comenta, né? Tem que aparecer nitidamente que é uma produção de um artista negro, né? Tem uma coisa de atender ao gozo da branquitude enquanto uma categoria de poder, que estrutura essa dinâmica de exploração e lucro, né? Assim como a gente pode pensar na literatura, se a gente pensa na Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora com uma produção incrível, mas as pessoas gostam muito do Quarto de Despejo, onde ela está falando da pobreza, da precariedade. Então, é sempre, mas ao mesmo tempo, que bom que esse livro está circulando, e circulando bastante, né? Então, acho que a gente fica sempre nesse jogo, assim. Nossa, muito legal essa reflexão que você fez. Uma é esse tema da precariedade, que eu acho que é um tema na história da arte brasileira que interessa a toda a cena internacional, o Hélio Oiticica, né? Por que interessa tanto também, né? Algumas coisas precárias da Lígia Clark, não é? Saquinhos, pedrinhas, tal. Então, mas principalmente o Hélio Oiticica, né? A ideia da precariedade, da favela, né? Como a favela é uma categoria internacionalizada, né? Como ela desperta interesse, né? No jogo, eu digo nos jogos diplomáticos, né? Quer dizer, essa imagem da precariedade é muito atraente, né? Acho que existe uma arte contemporânea agora também que ela caminha nesse sentido, né? Ela discute precariedade, não é? E daí eu acho que com essa discussão sobre precariedade é interessante como a gente talvez não veja no Sidney um debate sobre precariedade, senão uma certa precariedade crítica. Então, a sala de aula e os seus desafios, a escola pública, atacada por escolas particulares, atacadas pelo mercado da educação, agora mais ainda porque existe a atuação de grupos estrangeiros, não só na especulação imobiliária, mas, por exemplo, também no campo da educação. Então, não só na intervenção sobre as cidades, mas também no campo da educação. Eu acho que ele fala de outras precariedades. A precariedade da relação afetiva, né? O quanto, às vezes, ela não consegue estruturar um caminho mais edificante para a vida. É desafiador e tal, né? A ponto mesmo da gente pensar... bom, nem vou comentar isso porque não faz tanto sentido e tal. Mas gosto desse tema que você abre da precariedade. Acho que você falou também de uma outra coisa que me interessa muito, né? Uma é que eu defendo que a gente use com propriedade a categoria afro-brasileiro. Não é? Exatamente para dizer... É um problema do nativismo, né?
a gente é daqui, né? Eu, inclusive, tenho visto artistas indígenas falarem de arte indígena brasileira. Eu fico contente com isso, pessoalmente, porque eu acho que é preciso que a gente defenda o nosso país. É preciso que a gente tenha uma perspectiva nacionalista que não seja só essa da extrema-direita, porque essa é falsa. Essa não defende o país. Aqui nós todos falamos essa língua. Nós estudamos nesse país, nossos pais comeram nessa língua. As casas de candomblé, sim, elas comem em Yorubá, elas comem no Jeje, elas comem no Angola, a Umbanda come no Angola também. Nós comemos em língua portuguesa. Acho que a gente precisa ter uma perspectiva de defesa também do nosso país, que o revisionismo, não é que o revisionismo ele tem que ter controle, não é? Não tem que controlar, os artistas têm que estar livres para falar o que eles querem, não tem que ter censura. Mas é preciso que a gente tenha uma perspectiva de defesa de soberania, porque é nesse país aqui que a gente andou, é nesse país aqui que a gente sofre, é nesse país que a Renata faz um trabalho muito bonito, que eu vou mostrar numa exposição que eu estou montando, chamado Danço na Terra em que Piso. Não sei se vocês já viram essa performance. É um trabalho assim, muito sensacional, né? E que a Renata... É interessante porque aqui o Sidney tem o chinelo, né? Tem uma coisa com a limpeza e sujeira, né? Aquela reflexão que eu estava fazendo antes, né? E a Renata dança na cidade de São Paulo, em várias partes, e num dado momento ela tira o sapato e pisa no chão. É muito bonito. Mas eu queria fazer um outro comentário também sobre uma coisa que você falou, que eu gosto bastante, que é o problema da arte afro-brasileira como tema, e você não falou diretamente, mas você não usou esse termo, mas indiretamente você apontou para isso, que a arte afro-brasileira como tema, que a Tarsila do Amaral pode fazer, que o Portinari pode fazer, que um monte de gente pode fazer, o Guinhar pode fazer e tal, e a arte afro-brasileira como autoria, né? Então eu acho que a gente tem uma abundância de autores muito grande agora, né? É muito rico, a cena é muito rica, isso é muito gostoso. Eu acho que tem um problema, a gente vê isso um pouco no Panorama, no trabalho do No Martins, para mim muito docilizado, muito... E eu falei docilizado, lembrando daquele trabalho da Sarah Walker, né? Da Cara Walker, que é aquele trabalho gigantesco, né? Que é aquela escultura de açúcar, aquela esfinge e tal, né? Que ali justamente é uma crítica do império do açúcar, né? Do tamanho do poder, né? Da coisa monumental que é essa substância. E ali, quando eu vou, por exemplo, no Panorama do MAM, eu vejo uma produção muito imediata de respostas para uma demanda. Não é? Então você escolhe o passado, aí você diz que o país tem problemas hoje por conta do passado dele. Legal. E quando é que a gente vai chegar no presente para explicar o problema? Quando é que a gente vai chegar no presente para explicar que a gente tem desigualdades? Que sim, sem dúvida nenhuma que elas têm a ver com o passado, porque a gente, não é? A gente não nasceu de um ovo, não é? O nosso problema não é o ovo e a galinha, da Clarice Lispector, né? O nosso problema é de outra ordem, não é? Nós somos seres humanos, por mais que seja questionável essa ideia de humanidade europeia, essa piração europeia, não é? Mas, em função disso, eu também trouxe um catálogo. Depois, então, da exposição Territórios Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca, que a gente produziu essa revista, o Tadeu Chiarelli, a gente tinha conversado, enfim, no seminário e tal, e ele me chamou para escrever um texto nessa exposição chamada Metrópole Experiência Paulistana. E eu trouxe justamente porque eu trato do problema do negro como tema dentro do acervo da Pinacoteca e depois do negro como autor, né? Qual que era o barato de territórios artistas afrodescendentes no acervo da Pinacoteca, que o Fábio Cipriano, que agora todo mundo aceita, né? Todo mundo acha legal, todo mundo chama a Frestas, né? Em Sorocaba, ele mesmo, o próprio Fábio Cipriano, né? Chama de documenta, não é? Mas lá atrás, sabe como ele tratou a exposição Territórios Artistas Afrodescendentes no acervo da Pinacoteca?
com curadoria de um homem branco, que é o Taddeo Ciccarelli, descendente de italianos e tal, ele tratou como um gueto. Olha, é um gueto lá, não é? Ele não fala mais isso hoje. É constrangedor. Será que é porque ele vai ser censurado? Ou é porque, na verdade, ali ele fazia uma crítica dos artistas negros que estavam, então, expostos nessa exposição, sendo que a Pinacoteca tem artista italiano de sobra, tem um monte de gueto lá dentro. Tem artista judeu, tem artista francês, tem artista japonês. Ué, qual que era o problema? Então, negros eram um gueto. Quem é que tem coragem de falar isso hoje, que é um gueto, assim? Não é? Não tem coragem, mas lá atrás ele falou. Então, nesse texto, eu comento de uma obra do Sidney que eu fico muito feliz que seja de um acervo público. Não é? Eu entendo a importância dos acervos privados, eles devem existir. Eu mesmo adoraria ser um colecionador e deixar tudo, assim, virar um ancestral, porque doou uma grande coleção para o Estado. E lá na Pinacoteca, e, gente, por esforço de muita gente, a gente não pode, e aqui eu gostaria de fazer um apelo para a família. Família, doe vários trabalhos do Sidney para as instituições públicas no Brasil. Porque se tudo isso ficar na mão de colecionadores privados, e especialmente se isso tudo sair do Brasil, não adianta a gente fazer crítica decolonial. Sabe por quê? Porque crítica decolonial boa precisa defender a soberania do próprio país. Não adianta ficar atacando o tempo todo a história do país e não oferecer saídas. Então, e aqui eu comento no catálogo, o Sidney fez um trabalho muito bonito, que talvez vocês conheçam. Se não conhecem ainda, vale a pena ver o acervo da Pinacoteca, que é assim, é sensacional aquela exposição de longa duração. E o Sidney está muito presente. E eu não preciso citar nomes de gente que assim mexeu todos os paus da rede social que tinha para conseguir garantir a entrada dessas obras dentro de um acervo público e que uma parte delas, inclusive, fosse comprada, não é? Porque há que se fazer negociações. E tem um trabalho dele chamado Mãe Preta ou Fúria de Inhansã. Eu tenho pensado muito, eu estudei um arquivo de mulheres negras no doutorado e a temática da maternidade negra é muito presente. Então, bom, tem gente que acha que a maternidade negra foi inventada agora, aí, nos 2 últimos anos, talvez, né? Nossa, maternidades negras. Ou maternidade, né? Foi tudo inventado ali, do ponto de vista da identidade da mulher que engravida, que tem um filho e tal, né? O Sidney é muito interessante porque quando a gente reflete sobre a figura da mãe negra de criança preta e da mãe negra de criança branca, portanto, a maternidade substitutiva, né? A maternidade transferida das brancas para as pretas, quando a gente vê para a mãe negra especificamente, o Sidney ele consegue reposicionar o problema dessa maternidade. Porque ali a mãe negra, não sei se vocês sabem que a mãe negra é uma equação muito, muito densa entre uma mulher com uma faca na mão, um policial armado com a arma na cabeça do filho dela e ela aqui com aquela faca para defender o filho. Mas aquela equação perturbadora, porque o Estado muito armado e aquela mulher armada com uma faca, a cultura material. Não é? A gente poderia ver aqui como uma espécie de, nossa, podia ser as dores de cabeça do Sidney. Não é? A gente podia ver aí, né? Mas existe uma descrição dentro dos cultos de Exu e Pombagira, que alguns chamam de catiço, que é essa ideia do corpo esfaqueado. É uma ideia bem perturbadora, bem incômoda, tal, né? E é interessante ver aqui. Então, é para dizer um pouco como aquela mãe negra, que ele chama mãe negra ou fúria de Inhansã, eu acho que poucas vezes o Sidney dialoga diretamente com a tradição das religiões afro-brasileiras. Talvez Luciara e Lohane, que tiveram mais perto,
a Luciana poderia até dizer também, você, né, se viram mais material nesse sentido. Ele comenta pouco sobre o universo dos orixás, ele comenta muito pouco, menos ainda sobre os universos dos voduns, sobre as entidades da Umbanda, sobre os inquice, os baquice do Candomblé Angola e tal. Mas nesse trabalho ele captura uma ideia de Inhansã, que é essa Inhansã da guerra propriamente dita, e essa mulher que se separa do marido, um dos maridos, né, Ogum, em função de conflitos, e ela faz o pacto, diz o Itan, ela sai de casa, ela vai morar na savana, eu imagino, né, pensar o mito ali na sua originalidade, ela vai morar afastada da comunidade, mas ela deixa ali o combinado com os filhos, vocês precisando, vocês me procurem. Então, eu acho que essa tela é muito eloquente, assim, do quanto o Sidney antecipa um debate que, por exemplo, a Pinacoteca vai perceber depois, o problema da maternidade. Então, esse quadro, se eu não me engano, ele está na mesma sala que um quadro famoso do Eliseu Visconti, que o Eliseu Visconti pinta, que é um quadro lindo também, de uma mulher branca, que era a esposa dele, cheia de panos e babados, aquela coisa Gilda de Melo Souza, o espírito das roupas e tal, né? Cheia de babados e tal, com um bebê fofucho no colo e dando de mamar para esse bebê. Justamente o fato dessas obras estarem na mesma sala, um bebê mamando no peito da sua mãe branca, só que na França. Porque no Brasil tinham amas de leite brancas dando de mamar e estava tendo uma transição para que as mulheres brancas também amamentassem seus próprios filhos, porque não fazia sentido em todo o período escravista e um pouco também depois do período republicano já, que mulheres brancas amamentassem seu próprio filho. Precisou mudar a ideologia de gênero, literalmente, não é? E a ideologia da maternidade para dizer para as mulheres brancas que era positivo que elas dessem de mamar no seu próprio corpo, com seu próprio leite, para a criança. Elas começaram a aprender a dar de mamar para suas crianças, mas logo veio o leite em pó, que daí já disse que o leite da mãe já não servia. Não, esse leite não é bom, não é? Enfim, fiz uma digressão aqui, mas um pouco porque eu estou muito tomado por essa temática da mãe negra de filho negro, que é essa da obra do Sidney. Inclusive que não foi o Sidney o primeiro a ver. O Portinari viu Mãe Negra de Filho Negro, a Tarsila viu Mãe Negra de Filho Negro, o Lazar Segal viu Mãe Negra de Filho Negro. Talvez, do ponto de vista da fundação do Brasil, uma das primeiras imagens que talvez a gente tenha de mãe negra de filho negro, talvez, tá? Não estou dizendo que seja filho dela, é aquela imagem do Albert Eckhout de uma mulher negra com toda uma série de elementos etnográficos no corpo, isso do século XVI, né, o século XVII, quando a comitiva do Maurício de Nassau esteve no Brasil, e aquela mulher negra de mãos dadas com o menino negro. E a gente sabe que essa temática da formação das famílias negras, ela está fortemente calcada nas famílias matrifocais, né? É muito forte. Alguns críticos, como por exemplo a sociologia do Florestan Fernandes, do sociólogo e tal, né, vão ver a família negra que surge no pós-abolição como uma família desestruturada. Por que essa família seria desestruturada? Porque o escravismo, a colônia desorganizou a possibilidade da família negra emergir, não é? A explicação do Florestan Fernandes é pelo passado. Então o passado fez isso, olha o efeito. Então ele explica pelo passado. O que vai acontecer, para a gente da antropologia, o Florestan Fernandes era sociólogo, tal, né? Então ele fala, a família negra no Brasil ela é desestruturada, por conta justamente do passado. É tipo o que o Man está falando agora. Ai, nossa, sobraram as brasas, as cinzas e tal, a culpa é do passado. Daí ninguém olha para o presente, não está acontecendo nada no presente. Ninguém perdeu direitos trabalhistas, o SUS está sendo destruído, direitos... Nada, está tudo explicado pelo passado, tal. E o que a antropologia vai falar? Não existe família desestruturada. O que existe é família. Se é mulher com mulher, homem com homem, mãe com filho,
neta, mãe e filho, se é o modelo burguês, pai, e tem muitas famílias do modelo burguês. As famílias da imprensa negra, por exemplo, em São Paulo, elas são esse modelo. Elas fazem batizado. É que eu estou muito envolvido com esse assunto também agora, mais ainda, porque eu estou fazendo um trabalho em torno desse assunto, né? Especialmente da família negra, que me interessa muito. Mas aí você vai ver, o que a família negra divulga nos jornais da família negra, da imprensa negra? Batizado, primeira comunhão, casamento, velório. Lógico, festa de São Benedito. Tem umas festividades também, assim, dessa família negra na imprensa negra, né? Você falou de festa de São Benedito, mas teria mais algum exemplo? Olha, muito, muito boa a pergunta, né? É que eu assim eu sou muito atraído por documentação, assim. Eu não sou historiador, eu sou antropólogo, tal. Então também olho de uma maneira muito mais promíscua, mais erótica, tal, né? Mas é muito gostoso você ver algumas coisas da imprensa negra, é muito bonito. Inclusive, eu vou fazer uma fala na Unifesp logo mais, um curso na Casa Mário de Andrade, que eu vou dar com uma amiga sobre monumentos, e eu quero justamente discutir como a imprensa negra, ela não só vai dizer somos brasileiros, não somos africanos, somos brasileiros. Outra coisa é isso, nós somos brasileiros e nós defendemos a independência do país. Porque ter um país independente não é assim não é uma coisinha. O Brasil não é a Bolívia, não é um país minúsculo que pode ser atacado facilmente. Não é, muito complexo. O Brasil é um país gigantesco, enorme, que tem indústrias gigantescas. Então, quando a gente olha para essa imprensa negra no passado, e as preocupações dessa galera, não é? E eu agora justamente estou preparando uma exposição em torno da Semana de 22, e o que eu descubro? Que, de modo geral, a imprensa branca não falou da Semana de 22. Ela não teve interesse, não é? E a imprensa negra também não falou da Semana de 22. Mas ela falou da independência. Ela se engajou na independência. E não por acaso ela vai se engajar porque ela está dizendo o seguinte: se a gente é do Brasil, é preciso que a gente defenda esse país aqui, porque a gente é daqui. Eles não podem ficar olhando a gente como africanos, porque nós não somos. Eles gostam da África, a imprensa negra gosta da África, eles falam muito de África, mas eles estão muito preocupados aqui com o Brasil, então eles têm muitas festas. Eu estou preparando um curso para o próximo ano, que era para sair nesse, mas não saiu, que é um curso sobre a alimentação entre a população negra em São Paulo. Eu sou também muito interessado na história de São Paulo, né? A alimentação da população negra em São Paulo. E é muito interessante, porque você fala assim, tá, alimentação da população negra em São Paulo, mas que alimentação é essa? Pelo amor de Deus, né, gente? Macarrão nos anos 40. Pizza também. Tudo bem que isso tudo é uma novidade, tá? Comer pão italiano, não foi todas as pessoas negras que comeram, mas algumas pessoas comeram. Mas as pessoas comiam alface, porque a gente fica imaginando também que, às vezes, quando a gente pensa especialmente a figura da família negra, a gente fica pensando, segundo, às vezes, um modelo muito étnico, que seria aquele modelo, por exemplo, do candomblé, dos ovissungos, das tradições, sabe? Puxa, mas a gente esquece que as famílias negras, elas são muito mais assim, tipo Kerry James Marshall, esse artista norte-americano, sensacional, que mostra uma vida muito comum, assim. O que eu tenho percebido na imprensa negra, nas pesquisas, é que a imprensa negra dessas primeiras 3 décadas, principalmente do século, sabe o que a galera quer fazer, Renata Bittencourt? Eles querem ser Kerry James Marshall, eles querem falar que está tudo normal. Assim, tudo normal, a gente faz batizado, a gente faz jantar. Tudo bem que, eventualmente, se for um jantar muito grande, as mulheres negras da comunidade negra, que trabalham como empregadas domésticas na casa dos ricos, precisam pedir prato e talher emprestado. Mas vejam, elas pedem prato e talher emprestado e o patrão empresta. O Brasil não é fácil, o Brasil é bem complexo da gente entender. E é legal quando a gente vai para o passado,
Porque os arquivos, eles são danados. Os arquivos, eles dão umas rasteiras na gente, assim, que, olha, é uma coisa, assim. Então, às vezes, a gente vai com as nossas demandas do nosso tempo histórico, não é? Inclusive com a arrogância do nosso tempo histórico, de achar que a nossa versão da história é a versão. Né? Vamos demolir todos os monumentos. Demolir tudo, a gente tem que acabar. A gente não pode permitir que as pessoas falem de determinada maneira porque está errado, não é? Então, quando você vai para os arquivos, você vê coisas assim, que, por exemplo, eu peguei um documento um dia desses, uma página de jornal, que literalmente o pessoal do Clarim da Alvorada fala assim: quem são os pretos no Brasil? Indígenas pessoas indígenas e pessoas de pele escura ou mestiça. Que decolonialidade que a gente quer? E eu acho que, olhando para o trabalho do Sidney, como o Sidney faz um tipo de revisão histórica que eu acho que ele não fica demolindo o Brasil. Eu acho que ele não faz um jogo do tipo: esse país é um lixo, esse país é uma merda, sabe? Não é isso. Esse país tem dores e é preciso que a gente encare. Mas é preciso que a gente tenha saídas. E eu acho que é aí que ele cria tantas saídas. É também por isso que ele consegue criar um banheiro dourado, né? Que eu, inclusive, escrevi... O primeiro texto que eu escrevi sobre o Sidney, que é um texto que eu indico que vocês leiam, que é um texto, assim, bem ruim e tal. Nossa, assim, muito ruim e tal, né? Aliás, até começa o texto assim, ó: fazer um texto, apesar de alguns acharem que é uma tarefa puramente mental, depende, ao contrário, de esforços bem manuais. Até que tá bom. Mas, nossa, o que eu acho interessante aqui dizer desse texto para quem vai arriscar fazer uma produção crítica? Escrevam sem medo. Porque, na verdade, assim, eu escrevi o texto sobre o Sidney, assim, que eu inclusive falei para ele, falei assim: nossa, Sidney, dá tanta vergonha, assim, desse texto. Nossa, eu falei, cara, cada coisa nada a ver, porque, lógico, estava aprendendo também, né? Aprendendo. Não é assim, nossa, escrever não é fácil. E fazer curadoria não é fácil, fazer pesquisa não é fácil. Tudo bem, cada vez mais gente faz um monte de coisa, não é? Mas, assim, não é fácil, é difícil pra caramba. Então, eu uma vez escrevi um texto sobre a Ieda Maria, que eu republiquei esse texto numa revista para deixar mesmo claro para o público. Falar: olha, ninguém, da mesma maneira que a Simone de Beauvoir falou que ninguém, a mulher não nasce mulher, torna-se mulher, e a gente poderia generalizar: o curador não nasce curador, vai se tornando curador, inclusive pela rede de relações. Eu escrevi um texto sobre a Ieda Maria, nossa, que é um texto assim, tão cheio de... Ele é tão bagunçado, ele é tão desconexo, que eu falei: nossa, vou republicar para deixar aqui um depoimento para as pessoas, porque elas me vêm falando, articulando coisas, ou escrevendo melhor: gostei tanto de um texto seu. Nossa, isso leva muito tempo, é preciso que a gente ensine a escrever texto e a gente tenha coragem e generosidade com a gente mesmo. Não é? Sim, porque sim. senão a gente lê texto pronto, que foi revisado e tudo mais, e se diminui de uma maneira, porque daí eu peguei o texto, aquele texto foi revisado por alguém, o texto, antes de ser publicado, virou um livro. Eu acabei de escrever um texto para o Instituto Moreira Salles. Eu escrevi, me empenhei muito, atrasei e tudo mais. Quando vier as revisões, puxa, que bom que tem revisão, não é? Justamente para o texto ficar bom, porque não dá para ficar bom assim de repente, não fica. Sim, e eu acho que é interessante isso de falar: olha, esse texto não é muito bom, mas está aqui, vamos ler. E pensando também nos trabalhos, né? Assim, quando a gente consegue ver os estudos do Sidney e ver alguém que está esboçando uma ideia, construindo uma ideia, testando material e chegar na obra final, isso tem um caminho e que é generoso também para as produções atuais, né? A gente está ficando com o tempo apertado e pensando, né? Muito obrigada pelas suas palavras, assim, eu acho que a gente está pensando em muita coisa. Eu também queria convidar o público que está nos acompanhando hoje, assim como a exposição é um convite, né, para a gente olhar esse espelho na história, que é a obra do Sidney Amaral, se alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma observação sobre as falas. Alguém gostaria?
vai pegar o microfone. Pegar o bafômetro, né? Não, é porque eu fiquei pensando nessa coisa que você fala da cultura material na obra do Sidney, e junto com o tema que você trouxe mais à frente, né, com a questão da maternidade negra. E aí eu fiquei pensando, e você falou também da precariedade, né, nessa relação da cultura material e a precariedade. E aí me veio na minha cabeça assim um pouco a precariedade da paternidade negra, né? E eu acho que talvez a precariedade da masculinidade negra como um todo, assim, né? Que eu acho que é um tema que aparece no trabalho dele, assim, e você falou de melancolia, né? E não sei, assim, acho que eu não conheci o Sidney também, né? Mas eu tenho, né, das pessoas que eu conheço que conheceram ele, tem memórias muito alegres, né? De alguém muito que era uma ótima companhia, assim, né? Mas vendo os trabalhos, né, e acho que tem esse lugar, né, tem essa poética dele leva para esse campo afetivo, né, não é uma panela de pressão que explode, né, é uma coisa que abre um buraco, né, aquela melancia ali, né, que vira quase que um buraco ali, né, e você falou de Bell Hooks, enfim, livre associação aqui, né, tô juntando aqui coisas na minha cabeça, assim, né. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho que na Bell Hooks, quando ela escreve sobre a masculinidade, tem muito esse lugar, né? De ser uma masculinidade negra, né? Não, masculinidade em geral, né? De ser quase como uma amputação afetiva, né? Assim, né? Tipo, é sempre algo que é amputado, né? E, enfim, eu acho que isso tem no trabalho dele, né? A faca, enfim, queria que você comentasse isso. Não sei se é muita viagem, mas... Não, achei sensacional. Foi muito legal. E muito obrigado. Bom, eu vou remeter aqui... Vocês acham melhor fazer responder uma de cada vez? Ou a gente faz? O difícil é lembrar, às vezes, né? É melhor. Eu vou ser bem pontual, tá bom? Sobre o tema da masculinidade negra, olhando para um debate que eu gosto, que é o debate sobre cultura visual, que é o debate sobre imagem e imaginação, o debate sobre acervos. Então, numa escala aí, né? O problema das paternidades negras. Bom, a gente poderia pensar na figura dos pretos velhos, né? Por exemplo, nessas paternidades de muita gente, né? A figura dos pretos velhos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que no seu processo de modernização precisou pôr controle sobre a circulação de pessoas dentro da cidade. Então a cidade vai se modernizando e a medicina, ela para se colocar como um conhecimento legítimo, ela precisa então pichar uma galera, né? Quem é que ela vai pichar? Raizeiras, vendedoras de raízes em feiras públicas, portanto, de origem caipira, indígena, negra e brancos pobres, e ela vai perseguir os vendedores de ervas, não é? Esses pretos velhos do início do século XX, ali, 1900, 1920, tem um livro sensacional chamado O que Vende os Ervanários de São Paulo, que eu, inclusive, vou colocar uma parte desse livro na exposição. Infelizmente, é um livro raro, a Biblioteca Mário de Andrade não vai emprestar, tal, mas vai emprestar algumas páginas do livro para a gente vai poder reproduzir. Tal. E ali tem um preto velho, eu estou falando preto velho justamente capturando essa imagem, porque esse preto velho, ele não é simplesmente o preto velho solto no espaço, ele é pai de muita gente, ele funciona como um pai para muita gente. E daí eu gostaria de te indicar o trabalho... Bom, vocês devem conhecer o trabalho do Robinho Santana, e quem aqui de São Paulo especificamente, quem mora... Desculpa, pessoal, a gente está falando de São Paulo, é só porque tem uma câmera de vídeo que eu já estava achando que estava no outro lugar. Estava dando aula diante do vídeo. Tal. Não, é o seguinte, para nós que somos aqui de São Paulo, tem um trabalho muito bonito do Robinho Santana, né? Filho do Vicentinho, da CUT. Do Robinho Santana, tem um painel dele super bonito em que ele mostra a imagem de um homem negro segurando uma bebê preta. Então ele é o pai preto de filho preto, não é?
que é bem comovente, é bem lindo tal. Antes do Robinho Santana atingir este assunto, este tema, o Vincenzo Pastore, lá no início do século XX, na década de 10, o Vincenzo Pastore é um fotógrafo italiano que viveu em São Paulo durante um tempo, voltou para a Itália, acho que morreu em São Paulo na década de 10, morreu cedo tal, né? E o Vincenzo Pastore tem uma imagem muito linda. Além de todas as imagens de pessoas pretas e pobres que só ele conseguiu ver, ali na década de 10, não é? Essas imagens pertencem à coleção do Instituto Moreira Salles, algumas delas estão no site, dá para ver. Uma é a imagem da mãe preta, de filho preto. Uma imagem linda, que dá para a gente discutir muito aquela imagem em relação ao repertório visual da tradição de representação de mães com criança tal, né? Eu não sei, eu acho que esses artistas eles estão olhando coisas que a gente tende a passar por cima, a gente tende a achar que todo mundo é racista, assim, passar de uma maneira muito homogênea, isso é muito ruim. E quando a gente vai para o passado, a gente inclusive se constrange. Aí eu vejo esse trabalho do Robinho Santana, que sempre me atraiu e tal, porque o Sidney é um grande iniciador desse debate sobre a situação do homem negro, para além só da situação de problema no espaço público, de interdição, de medo da polícia, no mundo afetivo mesmo, consigo próprio, com seu corpo, não é? Porque o homem negro que carrega cocô na cabeça no século XIX, ou que seria esse que está trabalhando com excrementos, está trabalhando com sujeira, o Sidney está se vendo nesse processo. O Sidney é um professor, ele não está trabalhando com sujeira, mas o tratamento que se está dando à escola não está sujando a possibilidade dele se tornar artista. Então o Sidney é esse cara que olha para isso, olha para a filha dele, talvez ele olhe menos para o pai com a criança no colo, mas daí o Robinho Santana olha. Mas se a gente fosse pegar uma espécie de linha de sensibilidade para olhar maternidades pretas e paternidades pretas, a gente chegaria ao Vincenzo Pastore numa imagem muito comovente, que é, ele fotografa dois homens conversando e uma mulher em segundo plano, mas dois homens em primeiro plano e um deles com um bebê no colo. Ai, nossa, é muito linda essa imagem. E que esse modelo de família, pai, mãe e irmãos, às vezes o pai mais violento em função de algumas situações. Eu apanhei do meu pai, por exemplo, mas não é nada desse trauma, dessa ordem que falam, sabe? Esse trauma bem de classe média, sabe? Cheio de... Só tem trauma, só tem trauma, só tem trauma, sabe? Pô, mas o dinheiro não ajuda, meu. Dá pra ver daquele filme Que Horas Ela Volta. Meu, o menino não passou no vestibular, vai viajar para fora, para aprender uma outra língua. Bom, mas quanto trauma é esse que não resolve nunca, meu? Tem empregada doméstica para cuidar de você, desgraça. Pô, resolve essa vida, meu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu acho, e a imprensa negra tem me ensinado isso, em função dos meus interesses por família, né? Pela temática da família, porque a família foi talvez a grande negação para a pessoa preta, né? Ela é incapaz de ter família, quer dizer, os indígenas são capazes de ter família, tanto é que tem várias imagens de famílias indígenas na história do Brasil. No século XIX tem várias, por exemplo. Famílias indígenas, pelo menos construídas dentro do contexto racista, foram montadas famílias indígenas para serem apresentadas em circos na Europa. A ideia de família, mas de negro não era essa ideia. Você está diante propriamente de uma família, né? Então, tem essa imagem do Vincenzo Pastore, e quando você vai vendo na imprensa negra, a família também está ali o tempo todo. Então, seja o lamento por uma criança que morreu, eu estou muito, também o tema da morte me interessa muito, tá? O lamento pela criança que morreu, a primeira comunhão, o orgulho da primeira comunhão. Então, existe essa família de corte burguês, negra, o pai, a mãe e os filhos. E existe a família negra extensa também, que são famílias muito grandes, não é? Onde a avó ocupa um papel muito central dentro da estrutura. E eu vi isso na minha pesquisa do doutorado, a avó da família, nossa, ela tinha tanta articulação, porque é lavadeira e tudo mais, ela consegue que uma criança seja adotada, para não morrer, na verdade, seja adotada. Ela se envolve em laços de favores e tudo mais com os brancos, tudo para poder viver.
Mas aí eu mostro uma fotografia na tese que é a mãe, a avó, com um neto no colo. O neto é consanguíneo, é dela. Ela não está cuidando do filho dos outros na foto, não. É dela. Então, eu acho que o problema a questão da paternidade negra é um assunto. Eu tenho a impressão que a maneira como está sendo discutida tem um apelo de tipo identitário para atender ao mercado. Porque o mercado manipula tudo, absolutamente tudo. E com isso ele vai gerando novos problemas e vai enganando muitas pessoas. Então, você mostrar a imagem hoje de um homem negro, ou você mostrar uma propaganda, como eu mostrei num curso que eu dei recentemente, assim, uma mulher negra retinta, de perfil, gorda, não é? Um corpo maior, e assim, daquela faculdade chamada, não vou falar o nome, mas uma faculdade particular. É o nome de um bandeirante, inclusive, tá bom? Okay. Começa com A e termina com A. E é o nome de uma estrada aqui de São Paulo. Veja, nessa propaganda está assim, ó, estudar a teoria onde e quando quiser. Como se estudar a teoria, e daí você citou a Bell Hooks, muito legal você trazer a Bell Hooks, como se estudar a teoria fosse uma coisa que você faz assim, tudo bem, eu fiz muito dentro de ônibus, eu acho que várias de vocês também fizeram dentro de ônibus, estudando texto xerox e tal. Mas assim, nossa, estudar aonde quiser. Como se fosse fácil assim, né? Porque para estudar teoria, você precisa preparar o corpo, a iluminação da casa, caso você tenha uma mesa. Tem várias coisas aí para você conseguir estudar a teoria, além do ônibus, porque senão você vai ficar sempre numa teoria precária, tal, né? É interessante vocês falarem, né, sobre a paternidade preta, que tem um artista do Rio de Janeiro, Miguel Afa, que ele vem dessa geração que pintava na rua, da arte urbana, que vem para a arte contemporânea. E ele fez recentemente uma exposição no espaço de arte que eu gosto muito, lá no Rio, Bacurejo, e teve a curadoria do Marcelo Campos. E o Marcelo Campos começa o texto falando Miguel Afa, filho de pai presente. É lindo, assim, a exposição. Meu pai também é preto, um homem de 81 anos, pai presente, que escolheu ficar e pôde escolher ficar. Também fico muito emocionada, assim, acho que se a gente pensa em arquivos, né, tantos arquivos públicos de outras pessoas, mas a gente olha também as nossas imagens, é muito bonito. Quando eu cheguei na exposição do Miguel Afa e vi uma pintura de um pai preto brincando com seu filho, eu revi todas as fotografias da minha infância com meu pai. Eu acho que a gente tem essas conexões, assim, né, desse corpo coletivo, dessas memórias que a gente partilha e sabe o quanto elas custam, né? E muito obrigada. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Acho que a gente tem um tempinho, assim, já extrapolando, mas... Sim. Aqui, ó. Você trouxe bastante a questão de nacionalismo, né? E que é importante a gente focar nisso, né? Principalmente quando a gente pensa em relação a falar, em vez de afrodescendentes, afro-brasileiros. Eu também acho que isso é super importante, né? Mas a gente também se vê num lugar de mais voltado para o continente africano também é importante, né? Porque a gente não pode esquecer, né, dessa tradicionalidade e ancestralidade africana. E as pessoas, às vezes, quando nos colocam nesse posicionamento só de afro-brasileiros, eles esquecem que nós temos essas ligações, né? Então, a gente não pode também, eu acho, que excluir essa visão que somos também, vamos dizer, africanos fora de África. Né? Eu acho que isso também é importante, porque os nossos irmãos africanos, eles nos reconhecem quanto africanos. Né? Eu, ultimamente, um tempo atrás, estava conversando com uns amigos que são do Benin, e aí eles me colocaram isso. Né? Ele falou assim, você é africana também, mas você é afro-brasileira.
né? Então, essa nossa ligação diaspórica, eu acho que também é importante ter. E acho que essa melancolia que o Sidney traz em muitas obras, né, quando ele coloca a questão de raízes, eu vejo isso como essa ligação, né? Sim, concordo plenamente. Acho que tem não por acaso eu acho que a gente coloca afro, né? É afro-brasileiro, né? Porque afrodescendente, se a gente for para a teoria paleoantropológica, só tem afrodescendente nesse planeta. Porque se os hominídeos mais antigos, os milhões de anos, o mais próximo da gente, o garoto de Turkana, né? Que é ali do antigo Congo e tal, né? Acho que próximo de África, não vou lembrar exatamente. Eu inclusive, comento nesse texto aqui da Menelik sobre esse problema paleoantropológico. Por que eu vou defender a categoria afro-brasileiro? Uma, porque tem afro, diz de onde a gente de onde a gente parte. Só que, na realidade, o mundo mesmo, a vida do ser humano, o ser humano partiu desse continente. Quer dizer, é uma coisa que está assim... Sabe que assim, o Darwin, ele sugeria já no século XIX, ele não tinha pistas materiais, não tinha todas as pistas materiais, mas o Darwin já sugeria no século XIX que a origem do homem era africana. A partir dos anos 30, que é uma família muito importante de paleoantropólogos e tal, que é a família Leakey dos Estados Unidos, eu acho que é o pai do Richard Leakey, ele descobre justamente os fósseis muito antigos. E depois eles vão sequencialmente descobrindo outros fósseis mais antigos. Então, por exemplo, o caso da Lucy in the Sky, é justamente a Lucy, um desses fósseis africanos, anteriores ainda ao hominídeo, um pouco mais antigo, é uma outra categoria. Ela tem, acho que, 6 milhões de anos, mas depois você passa, todos eles estão no continente africano. E daí você chega até o garoto de Turkana, que tem, inclusive, documentário tal, na internet. Eu descobri justamente na época que eu estava fazendo o texto. Então, e esse texto, para quem tiver interesse nesse assunto, enfim, vale dar uma olhada na História Geral da África, volume 1, que é justamente a tal da pré-história, tal, né? E por que dizer isso? Então, eu acho que, assim, quando a gente fala afro-brasileiro, a gente reconhece positivamente origens africanas na gente, não é? É isso. Então, lógico, uma coisa que eu acho que é interessante, isso eu descobri justamente quando eu fiz o curso da Renata, que eu conheci o Kerry James Marshall, mas hoje eu estou vendo isso também na imprensa negra, é a ideia que o Kerry James Marshall produz de uma total normalidade das vidas negras. Tipo, todo mundo odeia o Chris, sabe? Assim, gente, pelo amor de Deus, a gente assim, escova os dentes de manhã, a gente toma café. Sabe, uma coisa de produzir esse tipo de contraste, falar assim, nossa, não é assim, a gente vive etnicamente 24 horas por dia, a armadilha da identidade, né? Nossa, a gente vive 24 horas por dia uma identidade negra. Que, se identidades, isso diz a teoria antropológica, se identidades são produzidas no contraste, não há por que a gente achar que a gente é uma essência no vazio, assim, sabe? Que a gente é algo que não é contrastivo, né? Então, há africanos, quer dizer, os africanos só se percebem africanos também porque eles percebem assim, eu sou Ibo, eu sou de um grupo de Moçambique tal, eu sou de Angola, eu sou do grupo tal, eu sou do Benin, eu sou da Nigéria, eu sou do Camarões. O africano, ele não é uma entidade, né? O africano, né? É muito complexo, né? Porque são muitas identidades diferentes. O problema do indígena aqui no Brasil são muitas identidades diferentes, modos de perceber o mundo e tal. Eles vão se dizer africanos quando dizem para eles que eles não são Ibo, ou eles não são do grupo tal, não é? Do Camarões e tal. Eles se percebem exatamente no contraste. Tem um autor francês chamado Jean-Pierre Varnier, que estuda cultura material, aliás, para falar daquilo que você tinha falado antes, que o Jean-Pierre Varnier, ele diz o seguinte, assim, durante 15 anos ele fez pesquisa com um grupo no Camarões, eu não vou lembrar o nome desse grupo agora, tal, né, de cabeça. E daí ele fala que ele indo lá da França para aquele grupo durante muitos anos,
depois de 15 anos que ele foi, daí teve um dia que ele voltou lá. Ele tinha passado um tempo sem ir, daí ele voltou. Aí o rei daquele grupo, daquela sociedade, ele estava vestido com uma roupa... o antropólogo, estava vestido com uma roupa branca, super limpa, uma puta camisa, essa coisa europeia, tal, né? Isso é uma puta camisa, bem passada, tal. O rei cuspiu nele. Bom, voltando a falar do Sidney, o problema da limpeza e da sujeira, né? Aquilo que suja, aquilo que polui, aquilo que limpa, tal, né? E ele fala que ele não entendeu o que estava acontecendo, porque o rei, ele cuspia e as pessoas se abaixavam no chão para pegar aquele cuspe do rei, para cair em cima delas, não é? E daí ele fala que ele volta para a França, depois ele vai entendendo o que aconteceu ali. Foi só no momento que o rei cuspiu na roupa dele que o rei disse para ele, pelo cuspe, que ele era super bem-vindo ali dentro do grupo, porque, veja, o cuspe do rei, o rei estava cuspindo todos os reis que já tinham morrido e todos os reis que um dia nascerão. O corpo do rei, naquele momento, era o veículo de tudo isso, de todo esse tempo. Tudo estava naquele corpo. Então, naquele momento, os ancestrais o recebiam e aqueles que virão o reconheciam como alguém importante para aquela comunidade. Então, voltando para a imprensa negra, para finalizar, a imprensa negra, que está aqui, né? E que continua existindo, a Almeneli, que está aí, tem mais imprensa negra hoje, inclusive, né? A Luciara, o Portal Afro, por exemplo, não é? Uma parte dessa imprensa negra. Eu acho que quando esses intelectuais da imprensa negra eles estão dizendo os nossos irmãos africanos, mas a gente é brasileiro, e eu tenho a impressão que as pessoas criticam o trabalho do Florestan Fernandes, a integração do negro na sociedade de classes, a explicação dele, mas eu acho que sequer fomos integrados plenamente. Sequer fomos integrados. Basta a gente olhar o que foi o golpe quando empregadas domésticas, 75 anos depois da criação da CLT, que inclusive abarcou até trabalhadores rurais, 75 anos depois, se grande parte de mulheres no emprego doméstico são pretas, ainda que não pretas retintas, mas pretas de origem, de mestiçagem e tudo, que reação foi aquela de parte dessa sociedade ao direito da empregada doméstica em ter direitos trabalhistas? O que aconteceu? Porque a gente precisa olhar muito para o presente para não explicar muito o passado. E tem uma noção de ancestralidade aqui entre nós no Brasil, que a gente sabe que é muito... O termo ancestralidade está sendo cada vez mais usado também, não é? Cada vez mais usado. Então, o termo ancestralidade para Makota Valdina, por exemplo, ou para o Foucault, que é o filósofo do Congo, que é sensacional, enfim, e que trabalha com a ideologia Bakongo, né? Ancestral é só aquele que construiu, não é? Ao seu lugar de ancestral, e para ser ancestral precisa morrer. Ainda que nessa filosofia Bakongo, segundo o Foucault, ancestral é alguém que morre, alguém que saiu de férias, saiu a passeio. É essa a ideia. Tá? Mas quando eu vejo um azeite dentro do mercado escrito ancestral, é preciso, e daí eu queria fechar com a Bell Hooks, é preciso que a gente tenha olhar opositor, para usar a expressão da Bell Hooks. É preciso que a gente olhe muito de perto as coisas, muito de perto, para a gente estudar as coisas, especialmente a forma mercadoria, conseguir interpretar esse hieroglifo social, como dizia o Marx, né? A mercadoria é um hieroglifo social. Eu estou tomando água aqui, mas a gente não consegue ver que nessa garrafa de água muita gente foi humilhada. Porque a mercadoria oculta, ela tem essa capacidade de ocultar o seu processo de produção. Então, acho que para fechar com Bell Hooks, é preciso que a gente tenha olhar opositor, é preciso que a gente desconfie e é preciso que a gente faça a crítica da comodização não da nossa cultura, mas da comodização
dos nossos modos de ver, dos nossos modos de lutar, dos nossos modos de agir, porque o mercado vai formatando também identidades, vai incorporando nas pessoas essas identidades e vai dissolvendo percepções muito mais amplas que estão acontecendo no nosso país. Mulheres são mais humilhadas no Brasil nesse momento, mais humilhadas porque se conquistaram um direito trabalhista que não demorou um ano, logo depois a reação foi vamos acabar com tudo, e depois veio até carteira verde e amarela. Então a gente precisa pensar muito criticamente, a gente não pode baixar a guarda, não é? Então, nesse sentido, que a Bell Hooks, inclusive, tem um texto dela que ela comenta disso, ela fala assim, eu detesto, acho horroroso aqueles filmes em que mostram homens negros se violentando. Alguém que leu aqui no Olhares Negros já deve ter visto. Nossa, eu odeio aquilo, porque ela fala que aquilo produz um imaginário de violência de homens negros, só se brigando na rua, sabe? Vários filmes desse tipo, não é? Ou a crítica que ela faz, por exemplo, a RuPaul. Antes da RuPaul, embora mulheres nos Estados Unidos usem peruca, mulheres negras usem perucas há muito tempo, perucas loiras, inclusive, não é? Mas ela estabelece uma crítica que ela fala assim, não existia essas mulheres de cabelos loiros como vai existir depois da RuPaul. A RuPaul ela vai estabelecer um padrão que é uma espécie quase de ódio pelo corpo negro, também, no limite, não é? E quem viu RuPaul Drag Race, era sensacional ver aquilo e tal, né? Mas sei lá, eu não vi todas as temporadas, mas assim, a RuPaul, nossa, era muito cabelo loiro. Era legal, é performático, é interessante e tal, como a Nilma Limo Gomes diz aqui no Brasil, né? Não perde a raiz. O fato de uma mulher negra alisar o cabelo, ela não perde as suas raízes étnicas, enfim. A questão é a seguinte, a Bell Hooks está chamando atenção para um modelo corporal muito imperativo, muito homogêneo, e que a gente vai naturalizando completamente. Mas isso nega características existenciais, que eu acho que o Sidney, por exemplo, não nega. O Sidney não se autorrepresenta em nenhum momento, por exemplo, como branco. Sim. É porque essas imagens, elas criam um regime de visibilidade, né, de visualidade, que acabam por organizar, assim, a nossa realidade, que a gente... Exatamente. Que a gente e organizar natural. lutas, reações, daí vai... pelo amor de Deus, né? O texto do Georg Simmel sobre as cidades e as vidas do espírito. É verdade, a gente entra no metrô, você tem uma atitude blasé. Então, eu acho que a gente está num processo aí que, me permita, realmente terminar com essa ideia do Sidney. Eu tenho a impressão que o Sidney não sofre com a cultura europeia. Ele usa, tipo o Kerry James Marshall, usa muito bem, domina o desenho, domina a forma para falar de coisas que o interessam. O problema do autor e da autoria, o problema da autoria negra e do tema, não é? Eu fico feliz de ver a cena de arte contemporânea podendo se ampliar mais. Mas, honestamente, quando eu vejo o trabalho do Jamil Laureano no Panorama do Man, detonando a nação, opa, tem problemas na nação, mas não tem dúvida que tem problema, não tem dúvida, não é? Mas agenciar esse discurso serve para quem? Para os colecionadores norte-americanos comprarem? Serve para quem? Para certos grupos do Brasil irem pedir para o governo norte-americano garantir eleições limpas no Brasil. É muito subserviente, não é por aí, não é? Vamos para cima. Não é? Vamos para cima, porque o jogo é diplomático. Não é? É tipo Paulo Nazaré. Paulo Nazaré, lá naquela... Eu fiz um texto sobre ele, longo, enfim, para um catálogo que teve uma exposição dele em Miami, que é o seguinte, o Paulo Nazaré percorre toda a América Latina, passa pela América Central, chega nos Estados Unidos, o que é que ele faz? Pisa na bandeira norte-americana. Tipo, é isso. Os Estados Unidos... tem muita coisa legal, muita coisa importante, mas muita coisa importante, não é? Mas, gente, não nos iludamos. Ali é o imperialismo. Ali eles produzem mais livros, ali eles têm universidades, acho que fundamentalmente privadas, então é dinheiro em cima de dinheiro, é muita gente endividada,
não é? Então, eu acho que a gente não seja ingênuo, assim, a gente não pode ser ingênuo. Não é Estados Unidos que vai garantir eleições livres no Brasil, e menos ainda, esses países, Estados Unidos, Noruega, França, nossa, querendo a Amazônia toda preservada. Toda preservada. Para quem, Pedubó? Para quem é mais antigo aqui vai saber o que é Pedubó. Para quem? Para quem? Aqui, a Amazônia é nossa. Muito obrigada, Alexandre, Eu te Wilson. agradeço. E eu acho que é isso, a gente sai... Eu estou olhando para essas duas obras que estão atrás de você. Eu acho que a gente entende um pouco da sua fala também, uma das possibilidades das ferramentas, das estratégias, das nossas ações, como a gente se movimenta, olhando para o Sidney, esse espelho na história, nessa construção de memória. Muito obrigada por hoje. Muito obrigada a todos.